Bom dia, boa tarde, boa noite, galera da conta. Tudo jóia? Eu sou o Glaucio e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre os slots de componentes do Vue.js. Vou dar uma explicadinha aqui do que são os slots e depois eu vou passar para um exemplo prático, onde eu acho que é mais simples de vocês entenderem, ok? Bom, os slots eles seriam espaços dentro do componente, os quais podem ser acessados por fora do componente. No exemplo que ele está dando aqui, tem esse componente Navigation Link e ele é fechado aqui, e esse texto que está escrito aqui, ele iria para algum lugar do Navigation Link que foi pré-selecionado. E para onde que ele vai? Quando está somente simples assim, ele vai para dentro do slot default, que é basicamente um slot que está lá dentro do componente, que não tem nome, não tem nada, e aí o Navigation Link, esse texto aqui que está dentro das tags Navigation Link, vai para dentro desse slot. Caso não houver esse slot, ele simplesmente ignora esse texto, entendeu? Então é basicamente isso. Os slots vão ser lugares que a gente vai determinar coisas no pai que vão ser renderizadas lá no filho, certo? E você também pode pensar, então eu só posso ter um slot, o default? Não, no caso não, você pode ter vários slots, quantos slots você quiser, você vai ter que dar um nome para eles e acessar eles no pai. Como vocês podem ver aqui, é bem tranquilo. Para dar um nome você vai pôr slot name igual ao nome que você quer, e para acessar ele no pai você vai usar a tag template com a diretiva vslot, o nome que você quiser. Mas chega de teoria, bora lá para a prática. Prontinho, galera, estamos aqui no Visual Studio e vamos começar a praticar um pouquinho dos slots. Esse aqui é um projeto simplão, acabei de abrir ele aqui e bora lá. Primeira coisa, eu vou estar tirando esse Hello World daqui, vou trocar ele para um componente que a gente vai criar. Eu vou chamar ele aqui de Section Example. Vou trocar aqui também, Section Example. E aqui embaixo também. Mudar de Hello World aqui o nome para Section. Certo. Agora vamos criar o componente aqui. Eu vou criar um componente bem simplão, tá? Vou criar um componente que simularia uma section daquelas mais padrõezinhas que tem nas landing page. Vou colocar um container, uma row e duas colunas. Decol e outro decol. Dá um nome aqui para ele. Certinho. Vamos escrever algo aqui para a gente ver, como por exemplo lado esquerdo, lado direito. Certo, bora rodar o projeto aqui para a gente ver se já vai estar renderizando o nosso componente aí. Prontinho, rodou o projeto aqui, bora ver lá. Bom, como vocês podem ver, aqui já está aparecendo o lado esquerdo, o lado direito, nosso componente está certinho, show de bola. O que eu vou estar fazendo aqui com esse componente é trocar o lado esquerdo e o lado direito por slots, para assim, lá no componente pai, ele poder determinar o conteúdo do lado esquerdo e o conteúdo do lado direito. Certo? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar as tags slots, que a gente viu, a tag slot, que a gente viu lá no guia do Vue. Abre e fecha. Vamos dar um nome aqui para ele. Name left. E a mesma coisa eu vou fazer para esse aqui de baixo. Vou colocar um name para right. Certinho. E agora vamos acessar esses slots daqui de fora. Para isso, a section não pode ser fechada em si mesmo. Ela tem que abrir e fechar, certo? E a gente vai usar a tag template. Isso. Com a diretiva v-slot, o nome que a gente usou. Nosso caso aqui vai ser left e right. Isso. Agora vamos ver se novamente está indo. Deixa eu só compilar ele aqui.
rodar ele aqui para mostrar, ó, sumiu o que estava lá. Lado esquerdo. Lado direito. Como vocês podem ver agora, esses slots já estão sendo colocados lá nos lugares certinho que ficam aqui, no lugar do slot left, no slot right. E isso pode dar uma liberdade muito grande, porque a gente já vai ter toda a estrutura pronta aqui, a gente só vai precisar alterar esse conteúdo. E serve para inúmeros casos de componentes, certo? Um exemplo clássico aqui dessa section sendo usada é quando tem uma foto assim do lado direito e um esquerdo do lado e um escrito do lado esquerdo, né? Vocês viram ali, deu certinho, funcionou show de bola. Show. Para trocar, você pode simplesmente trocar aqui, não precisa estar o left, right, um embaixo do outro, um em cima, não faz diferença. Como vocês podem ver, eu troquei o nome aqui, aí ele troca, né? O que estava escrito do lado esquerdo vai para o lado direito e a imagem veio aqui para a esquerda. Certinho. Agora eu vou estar ensinando também como que a gente faz para esse componente Py acessar os dados e funções que a gente pode estar querendo usar nesse slot. E pode estar meio confusa a funcionalidade disso por hora, mas um exemplo muito clássico assim é o componente btable do Bootstrap View. O btable você pode estar acessando célula por célula, e quando você acessa uma célula, você tem que acessar aqueles dados também daquela instância. Eu acho que vocês vão lembrar na hora que eu escrever ele ali no Py, pegando os dados. Mas vamos lá. Para isso eu vou criar aqui um método, só para a gente poder estar passando ele de exemplo. Vamos chamar ele de mudar. Com esse método aqui eu vou querer que ele mude a cor de background, então vou usar o document get element id container .style .background color. Vou querer que o background color fique red do container. Então a gente tem que colocar o id container aqui. Container. Só para ficar mais arrumadinho, eu vou colocar um padding aqui nessas colunas. Pad 5 tá bom. Vamos ver. Show, tá bom. E agora a gente tem essa função mudar e eu vou estar passando ela para o slot right aqui, para a gente poder estar acessando por ele, certo? Então para isso como é que a gente vai fazer? A gente vai meio que usar a gente vai usar o vbind e meio que usar os props, só que é um pouco diferente, porque quando a gente usa aqui, a gente estaria passando para um componente filho. No caso aqui é meio que do filho para o pai, entenderam? Então a gente vamos ver aqui, ó, vou dar o vbind, né, que é a mesma coisa do dois pontos, vbind mudar, recebe mudar, a função. Certo? E agora a gente já pode acessar ela lá no slot right. Eu vou só voltar a imagem aqui para o right, porque é mais fácil usar a imagem para clicar do que fazer um botão ali. Então, voltando o texto aqui para a esquerda, o slot right, e para a gente pegar essa função, a gente coloca um igual, abre e fecha chaves, porque ela retorna um objeto, e o que a gente quer, nesse caso, o mudar. O que eu tinha falado lá do btable é nesse esquema aqui. Quando você tem um template, você pega os dados usando essa estrutura aqui. Certo. Agora eu vou fazer que quando a gente clica na imagem, ou seja, dê um clique na imagem, no caso, ele vai chamar a função mudar. E, teoricamente, se tudo estiver certo, ele vai mudar o método aqui para vermelho. Ele vai mudar o container para vermelho. Bora lá ver. Não mudou, vamos ver o que pode ser. Ué, dá um Ctrl F5 para ver. Ah tá, mudou. O Ctrl F5 sempre resolve. Como vocês podem ver, essa função está lá no filho e ela está alterando, e ela está sendo usada no pai para alterar uma propriedade que também está lá no filho. Como vocês podem ver, é algo bem poderoso de se usar aí.
Além disso, não somente podemos passar funções, né? Como a gente também pode passar os próprios dados. Vou criar um aqui de exemplo. Nome tá bom. Nome Glaucio. Ou, até então, a gente pode estar manipulando os props também. A gente tem um props cor aqui, que seja string. Certo? E a gente passando ele aqui no slot, da mesma forma que a gente passou a função. No caso, vou passar o nome aqui, igual nome. Esse nome, no caso, não precisa condizer com a variável, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser, por exemplo, name. Só para deixar de... name não pode, porque já tem o name ali. Vou pôr no, só para ficar diferente. E vou passar aqui o cor. Também, que no caso o cor é o nosso props. Esse cor aqui ele vai ter um diferencial, né? Porque ele não tem um default. Então, quando não tiver o props cor, ele não vai ficar acessível. Certo? Agora vamos lá, vamos acessar aqui o nome e a cor. E é claro, passar a cor aqui. Cor igual a amarelo. E ele está reclamando aqui que a gente não está usando. Então vou chamar o cor aqui. Vou dar um BR aqui antes. BR. Chamar o nome. E chamar a cor. Certo? E a cor foi, o nome não foi por algum motivo. Vamos dar o Ctrl F5 para ver. Realmente o nome não foi. Que pode ser? Será? Ah tá, já sei. É porque eu coloquei no aqui e aqui eu estou chamando nome, mas não é nome, é no. Vamos ver. Agora apareceu Glaucio, amarelo, e o Vivi podendo clicar aqui a função também sendo passada. Isso é uma demonstração simples, mas partindo disso aqui você consegue criar muita coisa. Você consegue criar, por exemplo, um exemplo assim meio simples para mim, mas que eu acho que pode quebrar um galho, é criar um modal que muda apenas o conteúdo daquele modal, por exemplo. E aí você pode estar passando funções e coisas para fazer também. E é isso, para componentização principalmente é uma coisa muito importante, porque abre um leque de possibilidades, né? Você deixar o componente bem mais genérico e bem mais fácil de manipular, porque um componente com texto e a foto teria que passar, por exemplo, a URL da foto, passar o texto, tudo por props. E usando os slots acaba facilitando esse processo. Bom, e é isso aí. Qualquer dúvida podem me chamar e obrigado.